as 7 eras da igreja, elas não foram escolhidas de qualquer forma. Elas foram escolhidas pelo Eterno, porque o Eterno ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece o futuro. Então, o Eterno, Yahweh, ele sabia o que a igreja ia passar durante toda a sua jornada na Terra. Durante toda a sua história, ele sabia o que iria acontecer com a igreja. Então, Yahweh, ele orientou a Yahshua para ele escolher essas 7 igrejas. Quais são elas? Na verdade, que são nomes, né, de cidades onde se localizava essas 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7. Isso aqui são nomes de cidades. Porém, esses nomes foram escolhidos na ordem certinha. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A era da igreja na Terra ela vai terminar com Filadélfia e Laodiceia. Aqui nós já estamos no finalzinho. Nós já estamos nos aproximando do arrebatamento, porque a era da igreja na Terra ela termina com o arrebatamento. Aí começa-se a tribulação de 7 anos. Aí o anticristo, o antimachia, vai assinar um acordo de paz entre Israel e os palestinos. No final, vou mostrar a página aí sobre essa questão para os irmãos verem. Então, o que acontece? São 7 eras. As 7 eras é a história da igreja em toda a terra. Por isso que esses nomes aqui foram escolhidos de propósito pelo Eterno. O Eterno orientou Yahshua para ele enviar o apóstolo João, o apóstolo Yohanan, falou para ele, escreve 7 cartas e manda para essas 7 igrejas que estão na Ásia. Aí as 7 igrejas, elas se localizavam nessa cidade aqui, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes. Só que ele colocou na ordem. Por que ele colocou nessa ordem? Porque cada nome desse aqui, dessa cidade aqui, tem um significado. E mostra como era a situação da igreja naquela era. Conforme as eras iam passando, a igreja iria mudando de fases e algo iria acontecendo dentro da igreja. Então, vou mostrar o que aconteceu dentro da igreja durante essas 7 eras. Então, por exemplo, a primeira igreja que ele mandou, a primeira carta, ele mandou para Éfeso. A palavra Éfeso significa desejável, amada. Por quê? Porque era a primeira era da igreja. Ela durou quantos anos? Ela durou do ano 53 ao ano 170 depois do Mashiach. E para cada uma dessas eras aqui, cada uma das eras da igreja, Yahshua escolheu um mensageiro. Escolheu um anjo. A palavra anjo significa mensageiro. No livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 7, diz assim: pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca as pessoas devem buscar a lei, porque ele é o mensageiro de Yahweh dos exércitos. Então, estou só mostrando para os irmãos que aquele que representa, cada um daqueles que representa os 7 anjos das 7 igrejas, são 7 mensageiros que Yahweh dos exércitos escolheu para poder trazer a luz da palavra para os irmãos daquela era. Então, cada uma dessas eras, para cada uma dessas eras tem um mensageiro. Já falei disso em vários vídeos. Então, são 7 igrejas, 7 mensageiros. Por isso que o texto que nós leu agora falou: as 7 estrelas na minha mão são 7 mensageiros, são 7 anjos das 7 igrejas. Então, quem foi o mensageiro para a igreja de Éfeso? O mensageiro para a igreja de Éfeso foi o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul. Ele escreveu 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, Filipenses, Filemão, Gálatas. Ele escreveu praticamente todas as epístolas do Novo Testamento. Ele foi escolhido para ser o mensageiro para essa era. Então, o apóstolo Paulo está aqui na era da igreja de Éfeso. E aí, nós podemos ler, então, a carta que foi enviada para a igreja de Éfeso, que diz assim: ao mensageiro da igreja de Éfeso, na sua vai estar o anjo, ao mensageiro da igreja de Éfeso escreve: assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. Conheço tua conduta, tua fadiga e tua perseverança. Sei que não pode suportar os malvados. Puseste à prova os que se diziam apóstolos e não são. E os descobristes mentirosos. Vou ir pegando parte por parte, para que os irmãos possam entender. Aqui, ele está falando assim,
Vocês aí que estão na era da igreja de Éfeso, que começou agora, vocês estão de parabéns. Vocês não aceitaram os falsos apóstolos. Vocês puseram eles para correr. Quem são os falsos apóstolos? Nós vamos chegar aqui, os irmãos vão entender. É porque tentou entrar uma hierarquia para dentro da igreja e queria encabeçar ela e dominar ela, como existe hoje. Pastores, presbíteros, bispos, padres, cardeais, arcebispos, papa. Isso tudo aí não é da vontade do Eterno, porque o cabeça da igreja é Yahshua, é o Mashiach. Só que esses homens encabeçaram a igreja. E aí, mais na frente, que nós vamos ver que eles são chamados de nicolaítas. Aqui eles estão sendo chamados de falsos apóstolos. E aí, Yahshua elogiou a igreja de Éfeso. Falou, vocês não aceitaram a hierarquia entrar para dentro de vocês. Vocês não aceitaram esse clero dominar vocês, encabeçar vocês. Vocês colocaram eles para correr e mostrou que eles são falsos, que eles não foram levantados por Yahshua. Quem mais bateu de frente contra eles? O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul. No livro de 1 Coríntios, ele fala, tem uns aí que se diz apóstolos e não são inimigos do Mashiach, são inimigos do madeiro, são inimigos da cruz. Então, ele bateu de frente contra os falsos apóstolos. A igreja de Éfeso, ela foi protegida pelos verdadeiros apóstolos do Mashiach, que eram aqueles 12 apóstolos ali. Pedro, seu nome é Carlos, João, Iohanna, Marcos, Lucas, todos eles estavam ali trabalhando em comunhão junto. Mas eles mesmos entendiam que Paulo era o mensageiro para aquela era. Tanto que Pedro virou e falou assim, Paulo escreveu coisas tão difíceis que se a pessoa não pedir o Espírito do Eterno, ela não vai entender nunca as cartas dele. O próprio Pedro reconheceu que as cartas de Paulo eram muito espiritual, que só através do Espírito do Eterno as pessoas poderiam conhecer as verdades que estavam contidas ali. Então, Paulo, no livro de Colossenses, ele mesmo fala, e Yahshua me levantou para completar o seu evangelho, para trazer a palavra dele, as revelações. Por isso que ele fala assim, ele fala muito no segredo do Mashiach, que é a igreja, que Yahshua é o segredo que estava oculto no Eterno. Paulo trouxe muitas revelações. E aí a igreja primitiva, então, ela começou firmada nas revelações dos apóstolos. Eles pregavam um caminho certinho para a igreja seguir aquele caminho. E aí, aqui agora, nós podemos ler o versículo 3. Eu vou explicar mais essa questão dos irmãos que eu estou falando, e dessa igreja que começou seguindo corretamente, porque ela estava sendo ensinada pelos primeiros apóstolos do Mashiach. Apóstolos que foram constituídos pelo próprio Yahshua. Então, não tinha como ela desviar, porque eles ainda estavam tudo vivos. Eles ainda não tinham morrido. Mas quando chegou o ano de 770, e vai ainda que daqui a pouco você não vai ver que o inimigo conseguiu entrar para dentro da igreja. Por quê? Porque os apóstolos morreram. Por isso os apóstolos, Paulo fala assim, os apóstolos, eles falam assim no livro de Mateus, no livro de Lucas, eles falam assim, que o reino dos céus é semelhante ao inimigo que semeou o joio no campo, enquanto os guardas dormiram. Quem eram os guardas ali? Os apóstolos, quando eles morreram. Quando eles morreram, veio o inimigo e semeou o joio, semeou a heresia, semeou o fermento, semeou tudo que não presta dentro da igreja. O inimigo entrou depois que os guardas dormiram, depois que os apóstolos morreram. Então, até na época dos apóstolos, a igreja ela era linda, andava perfeitamente. Só que os irmãos vão ver que durante as 7 eras da igreja, ela vai corromper. Ela vai corromper totalmente, vai entrar na idade das trevas, o fermento vai entrar, ela vai cair, a idolatria vai entrar, as imagens, a cultura vai entrar. Vou mostrar tudo isso nesse vídeo hoje. Ela vai ser totalmente fermentada e deturbada, até chegar em Sardes. Daqui a pouco nós vamos ver. Quando chega em Sardes, ela tem que voltar para os trilhos novamente para que o arrebatamento possa acontecer. Então, o Eterno, ele mostrou, dentro das 7 eras da igreja, dentro da história da igreja em toda a Terra, que é o período que ela vai passar, que eu creio que é de 2000 anos, o Eterno mostrou que ela iria começar corretamente, depois ela iria cair em transgressão, aceitar ídolos, aceitar imagens cultura, aceitar heresias, e depois, quando estiver chegando perto do arrebatamento, o Eterno prometeu que ele ia restaurar todas essas verdades que a igreja tinha perdido, e ia tirar todos esses fermentos que o inimigo colocou dentro da igreja. Por isso que no livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 16, diz assim, assim diz Yahweh, parem nos cruzamentos das estradas e observem. Pergunta pelas estradas antigas, pergunta
Perguntem onde está o bom caminho e andem nele. Ele está falando, vocês têm que voltar lá para veredas antigas, vocês têm que andar nos caminhos que os apóstolos ensinou para vocês. Vocês têm que voltar lá nos ensinamentos do apóstolo Paulo, do apóstolo Shaul, e seguir aquele caminho que é o caminho correto, que era na era de Éfeso. Então, a igreja começou linda. E Alcha elogiou ela, que falou, vocês começou de parabéns, vocês correu com os falsos apóstolos, não aceitou essa hierarquia no meio de vocês, não aceitou esses homens com esses fermentos, com essas heresias. Vocês estão de parabéns até aqui, né? Agora ele vai falar assim, és perseverante, pois sofreste por causa do meu nome. E eles sofriam por causa do nome. No livro de Atos fala que eles apanhavam pelo nome de Yahshua. No livro de Atos fala assim, não existe salvação em nenhum outro nome debaixo do céu. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Então, era uma igreja que trabalhava não para uma denominação. Essa igreja não trabalhava para o homem, ela trabalhava para Yahshua. Ela não defendia o nome Assembleia de Deus, o nome Presbiteriana, o nome ICEA, o nome Igreja Católica. Não, ela não defendia uma organização. Ela sofria pelo nome e pregava o nome, Yahshua. Ela se emergia desse nome, ela curava nesse nome. Tudo que ela fazia em prol do nome do Machia e levava o nome do Machia. Então, ela não defendia uma organização. Por isso que eu falo, sofreste pelo meu nome, sofreste por causa do meu nome, mas não esmoreceste. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Recorda-te de onde caíste, conserva-te e retoma a conduta de outrora. Do contrário, virei a ti, e caso não te converta, removerei teu candelabro de sua posição. Tens de bom, contudo, que detestares a conduta dos nicolaítas. Agora, tá vendo aí que agora ele já mostrou que os falsos apóstolos são os nicolaítas? O que é nicolaítas, Romeu? Os irmãos nunca vão ver falar isso dentro de uma denominação evangélica. O que é nicolaítas? Nicolaítas eu já ensinei em vários vídeos. Vem da palavra Nicolaus. Duas palavras, Nico e Laus. Nico significa subjugar e Laus significa o povo leigo. É uma hierarquia entrando para dentro da igreja para subjugar os leigos, para dominar aqueles irmãozinhos que estão lá no banco. Então, dentro das denominações, existe os nicolaítas. Lá está separado em Nico e Laus. Nico é aqueles que estão subjugando, está lá em cima do púlpito. É os pastores, o clero ali. É os cardeais, é os bispos. E Laos é o povo comum, foi subjugado, está lá no banco, foi dominado. Então, aquele virou e falou assim, vocês estão de parabéns que vocês não aceitaram os nicolaítas. Vocês botaram ele para correr, vocês entenderam que Yahshua é o cabeça da igreja. Então, até aqui, para essa igreja aqui, o que ele falou foi assim, ó, vocês estão começando a esfriar, mas basta vocês voltar ao primeiro amor e eu não tenho mais nada para poder falar contra vocês, contra essa igreja. E aí, nós chegamos agora, então, na era da igreja de Esmirna. Por isso que eu falo com os irmãos, que tudo foi programado pelo Eterno. Cada nome desse está na ordem certinha, para nós saber aonde nós nos encontramos hoje. Para nós entendermos que nós já estamos no final dos tempos, nós estamos aqui, ó, na era de Filadélfia e Laodiceia. Apesar que Tiatira, que representa o catolicismo romano, também vai existir até o finalzinho, mas nós já estamos aqui já, ó. Filadélfia e Laodiceia. Então, vamos lá agora. Esmirna significa amarga ou amargura. E essa palavra Esmirna vem da palavra mirra, que era um produto que eles usavam para embalsamar os mortos. Por que ela traz esse nome? Amargura, sofrimento, e está relacionado com esse produto que eles usavam para poder embalsamar os mortos. Porque essa igreja iria passar pela morte. Essa igreja ia sofrer demais essa era, que ela começou no ano 170 e foi até o ano 312. Aqui, ó. Então, irmãos, isso aqui é tremendo demais, porque se você ler o livro A História da Igreja e seguir todo esse andamento, os irmãos vão ver que está tudo registrado nas sete cartas aqui, ó, que foi enviado para cada uma dessas igrejas. Então, elas não eram só para aquela época lá, não. Essa carta aqui não foi dada só para aquela época, não. Ela decorre todo o período da igreja na Terra. Ela decorre todo o período da igreja na Terra. Então, a palavra Esmirna significa amargura, sofrimento. Eles foram jogados para os leões. Deixa eu ver se eu tenho a imagem aqui. Documento aqui. Ver se eu vou conseguir achar aqui.
Ver se é isso aqui, peraí. Está muito pequenininho para mim ver a imagem aqui, mas se eu não achar, deixa eu confirmar aqui. Aqui, ó. Aí, ó. Então, essa aqui, aí, os imperadores lá, eles jogavam os crentes na arena para os leões comer para divertir eles. Então, essa igreja aqui, ela penou na mão dos imperadores. Por isso o nome Esmirna. E quando nós lemos ela, olha o que está escrito aqui dela, aqui, vamos ver. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, assim diz o primeiro e último, aquele que esteve morto, mas que voltou à vida. Conheço tua tribulação, tua indigência, e as blasfêmias de alguns que se afirmam judeus e não são. Pelo contrário, são a sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão, para serem postos à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ele falou, vocês vão morrer, mas vão receber a coroa da vida. E aí ele fala aqui sobre 10 dias, porque esses 10 dias, na verdade, se a gente estudar o que aconteceu nessa era, daqui 170 até 312 foi só perseguição e sofrimento. Mas teve 10 anos dentro desses 170 a 312 que foi um massacre total, uma covardia total que os imperadores fizeram com a igreja nessa era. Então, essa é a era da igreja de Esmirna. Eu não notei que todos os mensageiros que eu creio que são para cada era, não tem? Martim, Irineu, são vários. Mas aí, o que acontece? Então, aí quando nós passa dessa era agora, olha aqui onde nós paramos, em 312. Os irmãos podem ver que os anos estão correndo, já passou 312 anos. Nós chegamos agora na era de Pérgamo. A palavra Pérgamo significa completamente casada. Olha o quanto isso é magnífico. O que isso quer trazer, Romeus, para nós? Pérgamo significa completamente casado. Foi quando a igreja casou com o Estado. Por quê? Porque Satanás ele tentou destruir a igreja de uma forma. Como é que ele fez isso? Satanás... Deixa eu abrir a minha tela aqui, se eu consigo abrir ela mais aqui. Aí. Satanás ele falou assim, vou destruir a igreja, vou matar ela. Aí jogava os crentes na arena para os leões comer. Mas quanto mais ele matava, mais crente brotava. Quanto mais ele matava, mais crente ia se convertendo. Mais as pessoas ficavam fiel, mais as pessoas queriam morrer pelo nome de Yahshua. Porque eles queriam entrar no reino, eles conheciam a doutrina do reino milenar, que para entrar nele tem que ser por esforço. Por isso falou lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 35, fala assim, muitos preferiram morrer à espada para obterem uma superior ressurreição. A superior ressurreição, já falei disso em outro vídeo. Quem obter a superior ressurreição já ganhou o direito de entrar no reino. Então, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 35 e 36, se você ler lá, você vai ver que eles queriam morrer pelo nome para poder ganhar o direito de entrar no reino. O apóstolo Paulo mesmo foi decapitado, outros foram pregados de cabeça para baixo, na cruz, e eles queriam morrer pelo nome do Machia. Então, essa igreja, Satanás queria acabar com ela, matando ela. Porém, quanto mais ele matava, mais ela aumentava. Então, ele mudou de tática. Ele virou e falou, não, eu não estou conseguindo, então eu vou corromper a igreja. Vou entrar para dentro dela e vou fazer um estrago. O que ele fez? Ele trouxe Constantino. Constantino era imperador de Roma. Constantino pegou e falou, não, se vocês, então... Eu também agora sou cristão, eu vou batizar. Ele foi lá e batizaram ele, e ele fez uma cruz em todos os escudos do soldado dele, e aí ele falou, agora eu sou cristão. E era adorador do sol, um idólatra. Nunca se converteu. O que ele queria era unir. Ele queria paz no seu governo. Então, ele fez o quê? Ele uniu a igreja ao Estado. E aí ele falou assim, quem quiser ser cristão agora, não precisa pagar imposto mais, e eu vou construir templo para vocês, vou fazer pia para vocês batizar os menininhos lá, jogando água na cabeça, e eu vou dar desconto no imposto. Quem quiser ser cristão não vai pagar mais imposto, o imposto já vai vir descontado. E aí o que aconteceu? A igreja caiu nessa cilada de Satanás. Aí ela casou com o Estado. Por isso fala, completamente casada. A igreja casou com o Estado. Casou com o Estado. Aí, minha linda, a igreja arrebentou. Aí começou, todas as heresias começaram a entrar.
Nessa era aqui, eles começaram a pregar que o Filho era o próprio Deus encarnado que desceu na Terra. Ó, 312 a 600 depois do Mashiach. Se os irmãos buscarem o livro de história, os irmãos vão ver que no ano 325 foi feita uma reunião entre Constantino e os padres. E ali eles bateram de frente com o homem que estava pregando ali, Eusébio de Cesareia, não tenho certeza se o nome é Eusébio. Bateram de frente com ele porque ele ensinava que Yahshua não era o próprio Pai encarnado. Ele era o Filho do Eterno e ele era homem, 100% homem. Mas aí já surgiu a primeira heresia. Não, ele é Deus encarnado que veio na Terra. A partir dali, a Igreja Católica criou o Cânon. Ela juntou os livros e falou, esse aqui pode entrar, esse aqui não pode entrar, esse aqui pode entrar, esse aqui não pode entrar. É tanto que essa Bíblia que eu estou aqui na mão, que é uma Bíblia católica, a Bíblia de Jerusalém. Ela tem 7 livros a mais. Macabeus, Baruque, Sabedoria, tem 7 livros a mais. Então, a Igreja Católica que formou o cânon da Bíblia. A Bíblia eram os pergaminhos que eram enrolados e tinha que abrir um pergaminho para ler e outro. Ela virou e falou, não, esse aqui pode, esse aqui não pode. Aí ela juntou esses livros heréticos aqui dentro, cheio de heresias. O quarto evangelho, ela aceitou ele, que nunca foi escrito pelo apóstolo, não, o apóstolo Johanna. Então, a igreja já começou uma deturbação total. E aí, no ano 381, vou colocar o documento aqui dos irmãos. Vou colocar o documento aqui. Aí os irmãos têm paciência aí que é assim mesmo. Se não for assim, que, ó. Aí. Santíssima Trindade. Começou no ano 381. A Santíssima Trindade na doutrina da fé. O coração da fé católica é o dogma da Santíssima Trindade. Diz o catecismo que é o mistério central da fé e da vida cristã. É o principal dogma da Igreja Católica. É a Trindade. Uma aberração. O Eterno nunca foi 3. Por isso que eu falo, Yahweh é um. E não existe outro além dele. Então, aqui foram deturbações que entraram para dentro da igreja. Aí, ó. O dogma da Trindade se definiu em 2 etapas. No primeiro concílio de Nicéia, 325 depois do Mashiach. E no primeiro concílio de Constantinopla, ano 381. Tá vendo aí, irmãos? Então, irmãos, olha o quanto isso é magnífico. Eu estou mostrando para os irmãos o que aconteceu nas eras da igreja. E estou usando documentos da história para mostrar. Aqui, ó, completamente casada. Constantino entrou e já começou a lançar o fermento, as heresias. Por isso que Deus fala, o reino dos céus é semelhante a 3 medidas de fermento que a mulher misturou no meio da farinha, até que tudo ficasse fermentado. Então, a mulher é os nicolaítas, a hierarquia da Igreja Católica, os cardeais, que foram rejeitados. Olha eles aqui, ó. Vou colocar eles aqui. Ó. Eu peguei a foto deles aqui. Ó. Vou botar eles aqui. Porque muitos irmãos viram, mas outros não viram. Então, vai ter pessoas que vão ver essa live depois e vai passar a ter entendimento do que eu estou falando. Aí, ó. Eles estão aí, ó. Isso aí é os nicolaítas que entrou para dentro da igreja. O clero subjugou a igreja. Constantino deu autonomia criou esse clero aí, ó. Foi Constantino que criou essa lambança aí. Aí, ó, peraí, deixa eu voltar aqui, quer ver? Pegando os documentos aqui, para nós entender toda essa história. Que eles aqui, eu vou mostrar mais um deles aqui, ó. Tá eles aí, ó. Olha eles aí. Então, aí tá os nicolaítas. Os nicolaítas entram para dentro da igreja. Agora eu vou ler Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo, descreve: assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde moras. É onde está o trono de Satanás. Agora o trono de Satanás entrou para dentro da igreja. Dentro do catolicismo romano. Dentro da igreja está o trono de Satanás. Ele está falando, o trono de Satanás está aí dentro agora. A mensagem do diabo está saindo de dentro da igreja. Não é do mundo mais, não. É dentro da igreja. Os nicolaítas pregam a mensagem de Satanás. Aqui, ó. Deixa eu achar ela aqui. No celular aqui é difícil de pegar as imagens. Aqui, irmãos. Olha que berração aí, ó. Aí, ó. Aí o Satanás lá atrás do Papa lá. A cabeça dele é a cabeça de uma serpente. O trono do Papa é bem aí, no pé desse demônio aí. É onde está o trono de Satanás. Que ele aqui de novo, aqui, ó. Peraí. Vamos lá, peraí.
Olha lá ele lá. Aí, essa imagem eles colocou até o Satanás embaixo dele lá. Olha o diabo aí. Então o trono do Satanás está aí. Olha o trono do Satanás aqui, ó. Peraí. Vou pegar aqui mais. Vai vir o trono do Satanás. A cabeçona dele aí, do lado aí, ó. Isso aí, eles colocou só para mostrar para aí, ó. O demônio, o Satanás está lá no Vaticano. Ó. Pegar, deixa eu ver se achou daqui. São vários. Não vai dar para pegar todos aqui, não. Mas tá aí. É esse bicho aqui, ó. Aí ele, o Bafomete, aí o trono de Satanás do lado lá. Ah, beleza. Os irmãos estão vendo o que aconteceu com a igreja. Olha agora. Sei onde moras, é onde está o trono de Satanás. De lá sai a palavra. A serpente está falando lá agora. Nós até mostramos isso aqui, ó. Ó. Tem pessoas que não sabem disso, não, mas os irmãos que acompanham os vídeos direto já viu. Aqui, ó. Quer ver? Vou pegar aqui, quer ver? Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui, quer ver? Aí, ó. Isso é lá dentro do Vaticano. Lá no finalzinho, entre as presas da serpente, é onde está aquela imagem de Satanás lá. E é lá que está o trono do Papa. Quem quiser assistir os outros vídeos do meu lado, vai ver essa imagem, tudo é o olho da serpente aí. Deixa eu ver se eu acho outra aqui melhor aí. Peraí. Eu tenho uma outra aqui, quer ver? Essa aqui, ó. Aí, olha aí, a boca da Nage. Então, o trono de Satanás entrou lá para dentro da igreja. Vamos continuar lendo aqui. Ah. Sei onde moras, é onde está o trono de Satanás. Tu, porém, segura firmemente o meu nome. Até aqui, o nome, no início dessa era, aqui, no iniciozinho dela, o nome ainda estava ali. Mas logo depois, poucos anos depois de 312, tirou o nome de Yahshua. Por isso que ele fala aqui, segura firmemente o meu nome. Outros falam, retens o meu nome. Vocês retêm o meu nome. O que Yahshua está querendo mostrar? Ele está falando, ó, vai chegar uma hora que não vai reter mais, não. Vai chegar uma hora que vai tirar Yahshua e vai pôr Jesus. Vai pôr Jesus. Vai chegar uma hora que vai arrancar meu nome da igreja também. Vai arrancar tudo, vai acabar com ela. Lá vai só moendo a igreja. Os irmãos podem ver que até agora ela está só degradando. Ela está só acabando a igreja. Ela está sendo totalmente corrompida. E Al conhece o futuro. Então, ele programou todos os nomes para mostrar e para nós entender hoje em que posição nós estamos e em que era nós estamos e a que passo nós estamos do arrebatamento. Então, o nome, ele falou, vocês ainda retêm meu nome, mas foi pouco tempo. Agora, o nome caiu depois. Aqui, ó. Tu, porém, segura firmemente o meu nome, pois não renegaste a minha fé, e nem mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto junto a vós, onde Satanás habita. Tenho, contudo, algumas reprovações a fazer. Tens aí pessoas que seguem as doutrinas de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada, como pedra de tropeço aos filhos de Israel, para que comessem das carnes sacrificadas aos ídolos e se prostituíssem. Do mesmo modo, tem também pessoas que seguem a doutrina dos nicolaítas. Converte-te, pois, do contrário, virei contra ti, para combatê-lo com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele falou que a palavra dele iria desmascarar todas essas doutrinas. A espada que sai da boca de Yahshua é a sua palavra. Ele falou, ó, vai ser combatido todas essas heresias, vai ser derrubado por terra. Aí ele vira e fala, então, ele vira assim, tens aí a doutrina de Balaão, dos Nicolaitas, é a hierarquia. Balaão armou cilada para os filhos de Israel cometer idolatria, adorar imagem de escultura. A hierarquia, os nicolaítas, os padres, os bispos, trouxeram todo o paganismo da Babilônia, Nimrod, Semiramis, o Deus Sol, aquele ostensório que o Papa carrega, Santo Antônio, São Sebastião, Santo não sei o quê. Trouxeram todos esses demônios, esses ídolos, e jogou dentro da igreja. Por isso que ele falou, ó, os nicolaítas estão aí dentro, fazendo com que meus filhos cometam idolatria, comendo carne sacrificada, comendo coisa sacrificada a ídolos, rezando texto, adorando imagem de escultura. Ídolos é imagem de escultura. Então, agora os irmãos já viram quando é que entrou a idolatria dentro da igreja. Foi aqui, na era de 312 ao ano 600, que entrou essa idolatria. Beleza, vou passar para frente, senão vai ficar muito grande a live. Mas olha agora. Tiatira, próxima era. Ela durou de 600 a 1517. Tiatira significa sacrifício contínuo.
Aí a idolatria dominou mesmo. É chamada de a Idade das Trevas. Olha o período que é isso aqui. 600 a 1517. É ano demais. É ano demais de idolatria. Sacrifício contínuo. Estou fazendo sacrifício, subindo escada de joelho, joelhando em cima de mim para poder receber bênção, fazendo caminhada longe, quilômetros e quilômetros, fazendo posição, pagando promessa. É aqui. Sacrifício contínuo, te atira, catolicismo romano purinho, idolatria pura entrou aqui dentro. Rebentou a igreja. Ele chama essa hierarquia agora, não de Nicolaitas, mas de Jezabel. É uma mulher, a hierarquia, é aquele clero lá, e chama ela de Jezabel. O que eu falo aqui agora? Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, assim diz o filho do Criador. Por que falou filho do Criador? Porque a Jezabel lá ensina, o filho de Maria, o filho de Maria. Jesus é o filho de Maria. Além de mudar o nome, então fala que ele é o filho de Maria. Aí Alce já vem derrubando ela, lançando por terra, falando, ó, aqui quem está falando é o filho de Ial dos exércitos. Não é o filho de Maria, não, é o filho de Ial dos exércitos. Cujos olhos parecem chama de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze. Conheço tua conduta, o amor e a fé e a dedicação, a perseverança e as tuas obras mais recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. Ele tá mesmo os coitadinhos dos crentes de bar de idolatria, ele não está condenando ele condena a hierarquia que arrebentava com eles. Ela ensina, ela faz eles cometer idolatria, ela faz eles pecar, ela faz eles cair. Os bispos, os padres e cardeais é que vai pagar mais caro. É esse que vai pagar mais caro. Agora, aqui, ó. Conheço tua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança, as obras, tal. Agora vamos pegar aqui o versículo 20. Reprova-te contudo, pois deixas em paz Jezabel, esta mulher que afirma, profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Ele falou, não, vocês estão tolerando a Jezabel aí dentro, vocês têm que fazer igual a igreja de Éfeso, que detestou eles, correu com eles, mas vocês abraçou ela, a Jezabel, essa hierarquia, e ela está colocando vocês tudo debaixo de idolatria para adorar santo, adorar imagem de escultura. Ele falou, vocês deixem em paz a Jezabel, porque a Jezabel no Velho Testamento, ela fazia isso. Ela colocou Israel debaixo de idolatria, ela perseguia o nome do Eterno, ela não aceitava o nome do Eterno. Essa Jezabel, e ela tirou o nome Ial e colocou Senhor. O nome do Eterno aparece 6.828 vezes só no Velho Testamento. A Igreja Católica, quando ela traduziu os pergaminhos do grego, do hebraico para o grego, ela tirou Ial, e hoje Revavei, e colocou Senhor. Aí lá está, no princípio o Senhor Deus fez os céus e a terra. No princípio disse o Senhor, só Senhor. Senhor significa Baal. Então a Igreja Católica tirou o nome do Eterno, porque a Jezabel perseguiu o nome do Eterno no Velho Testamento. Aqui agora a hierarquia da Igreja Católica está sendo chamada de Jezabel. Essa mulher, Jezabel, essa hierarquia aí, ela tirou o nome do Eterno da Escritura. Igual a Jezabel do Velho Testamento matava os profetas por causa que eles invocavam o nome do Eterno, que Elias, Alial, invocou o nome do Eterno para mostrar para aquela geração ali que Jezabel não estava com a razão, que quem estava com a razão era ele. Ele estava com a verdade. Então, a Jezabel aqui entrou, tirou o nome, trouxe idolatria, agora o nome também se perdeu. Todas as verdades se perderam. Já não se cria mais um Criador, Ial dos exércitos. Perguntaram para Ial, qual que é o maior mandamento? Ele falou, Ial é um, e não existe outro além dele. Agora cria em 3 deuses. Tirar a imersão que era feita no nome de Yalcha. Pregai o arrependimento em toda a terra. Arrependei-vos e sejam emergidos em nome de Yalcha para perdão dos pecados. Não, agora nós te batizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é nome, é título. Pai, Filho e Espírito Santo não é nome. Nós te batizamos, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, isso é idolatria. A Trindade entrou, eles colocou a Trindade, 3 deuses, e falou, agora então nós vamos mudar. Em vez de nós batizar as pessoas no nome de Yahshua, nós vamos batizar agora na Trindade, porque nós estamos pregando 3 deuses. Mudaram o título Criador para Deus, que vem de Zeus. Então, essa hierarquia, essa Jezabel, esse clero, esses bispos, esses padres, esses arcebispos, eles criaram todo esse fermento. E aí, agora, o que acontece? Agora nós vamos pular para Sardes. A palavra Sardes significa os que escapam. Ó,
os que escapam, tá vendo? Mas essa igreja aqui vai falar que ela ainda está morta, essa era aqui dela. Romilson, quando é que começou a igreja de Sardes, a era da igreja de Sardes? Aqui, ó. Tiatira terminou em 1517. Então, Sardes, a era da igreja de Sardes, começou em 1517. Quem era o mensageiro da igreja de Sardes? Martinho Lutero. Espera aí, ó. Vou colocar documento. O mensageiro para aquela era. Martinho Lutero. Pega ele aqui, ó. Aqui, ó. O que está escrito aqui? Deixa eu voltar a tela aqui. O que são as 95 teses de Lutero? O que são as 95 teses de Lutero? Elas foram publicadas na paróquia de Wendel, na Alemanha, em 1517, e contestavam a venda de indulgência. Martinho Lutero pregou 95 teses na porta do Vaticano também, mostrando que não se ganhava a salvação pagando, porque a Igreja Católica passou a pregar que a salvação você tinha que comprar ela. Então, você jogava o dinheiro lá no fundo do cofre, lá, a alma saía do purgatório e ia para o céu. Então, ela vendia pedaço de terra no céu. Se você pesquisar na história, você vai ver toda essa aberração aí. A Igreja Católica vendia terreno lá no céu. E ela ensinava que para ser salvo era por meio das obras. Você tinha que fazer obra para ser salvo, igual o Espiritismo. Então, Martinho Lutero veio e falou, não, ninguém é salvo por pagar dinheiro e ninguém é salvo por obras. A salvação é pela fé. Martinho Lutero falou desse jeito. Martinho Lutero chegou a falar que a epístola de Tiago era igual palha, não valia nada. Eu concordo plenamente com ele, que Paulo é que estava correto e não Tiago. Tiago bate de frente com Paulo, porque Tiago era pregador da lei do Velho Testamento, e Paulo bateu de frente com ele, e ele bateu de frente com Paulo. Mas Martinho Lutero já virou e falou, ó, Tiago está fora, quem manda é Paulo. Paulo é que trouxe as verdades. Paulo ensinou que a salvação é pela fé. Martinho Lutero bate nisso. Então, Martinho Lutero, ele restaurou muita coisa. Ele restaurou. Por que Martinho Lutero restaurou muita coisa, amigo? Porque a hora que chegar na era de Filadélfia, a igreja tem que estar com todas as verdades restauradas novamente. Por isso que eu falo com os irmãos, nós estamos na era da restauração. É a era de Filadélfia. O mensageiro para a era de Filadélfia, ele tem que trazer, mostrar todas essas heresias que entrou dentro da igreja e mostrar as verdades que foram ocultas da igreja. Ele tem que trazer, ele tem que ensinar aquilo que o apóstolo Paulo ensinava lá atrás. Por isso que nós lemos o livro de Jeremias. Para no caminho e pergunta pelas veredas antigas, pergunta pelos ensinamentos dos apóstolos e passa a pregar o que eles pregavam para vocês entrar no reino milenário. Então, o Eterno mostrou que a igreja ia degradar, a corrupção ia acontecer, mas ele ia restaurar as verdades novamente. Vamos ler agora Sardes? Vamos lá, Sardes. Mas só resumindo aqui, Sardes significa os que escapam. Por que os que escapam? Porque Martinho Lutero falou, gente, sai do catolicismo romano. Vamos rachar fora disso aí, que esse trem aí está a maior aberração. Então, Martinho Lutero começou a obra, é chamado de reforma. Eu não vou falar restauração, porque quem fez a restauração, trouxe a questão da restauração é o mensageiro da igreja de Filadélfia. Não Martinho Lutero, mas Martinho Lutero tem o seu lugar. Ele começou. Vamos ler agora? Sardes. E ao anjo, ao mensageiro da igreja em Sardes, escreve, assim diz aquele que tem os 7 espíritos do Criador e as 7 estrelas. Conheço tua conduta, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Por que ele falou que essa igreja estava morta? Porque Martinho Lutero, eles chegaram a escapar do catolicismo romano, mas depois eles se organizaram novamente. E ao não estar em denominação é algo morto, ali não tem vida. Porque o corpo do Machia não é uma organização, é um organismo vivo. A igreja não é pedra de concreto. Aquilo lá está morto, aquilo é pedra. Pedra tem vida? Parede tem vida? Não. Então, como é que eu vou chamar aquilo lá de igreja? Então, ele falou, ó, vocês se organizaram novamente. Por quê? Porque depois veio a igreja luterana. A primeira denominação evangélica. Não estou falando de denominação. A primeira denominação é a igreja católica apostólica romana. Mas depois veio a igreja luterana, de Martinho Lutero. Eles se organizaram novamente. E Martinho Lutero não correu com os nicolaítas. Aí agora criou-se os nicolaítas dentro da igreja evangélica, dentro da denominação. Aí lá colocou bispo, presbítero, evangelista, diácono, pastores, e assim vai. Você vê lá em cima do púlpito. Vou colocar a imagem que não botei aí, os pastores lá em Camboriú, pregando aquele clero todinho lá em cima. Então, ela se organizou novamente. Por isso que ele falou, tem fama de estar vivo. Vocês até começou lá mesmo, sair
do sistema lá da Igreja Católica, mas morreu porque se desorganizou, não correu com os Nicolaitas. Mas Martim Lutero começou. Olha o que ele vai falar aqui agora. Aqui, ó. Ó. Tem fama de estar vivo, mas está morto. Torna-te vigilante e console do resto que estava para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Criador. E Yaucha falou. Então, Yaucha virou e falou assim, o que tinha que ter feito, Martim Lutero? Prosseguir buscando, né, o entendimento. Mas não era para ele também. Não era para aquela era. É para agora. A restauração ia começar com ele. O que ele falou? Não achei perfeita as tuas obras. Aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui de novo. Aqui, ó. Pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Criador. Não achei perfeita as tuas obras. O que Yaucha está falando que não achou perfeito? E Yaucha falou, eu não achei que você completou a restauração. Por isso que é chamado de reforma. Martim Lutero trouxe a reforma, não a restauração. E Yaucha falou, você não completou a obra. Você começou, mas não completou. Por quê? Porque quem vai completar é o mensageiro da era da igreja de Filadélfia. Vamos lá agora. A palavra Filadélfia significa amor fraterno, amor de irmãos, amor ágape. É quando os irmãos vê que o sistema lá não tem nada de amor, que aquilo ali tudo é corrupção, que cada um ali quer ver seu lado, que aquele trem ali está tudo esbagaçado. Então, o que acontece? As denominações hoje, muitos passaram de Sardes a transferir, porque essas duas eras aqui, elas chegam juntas, Filadélfia e Laodiceia. As duas estão juntinhas hoje. Nós estamos aqui, nessa era aqui. Aqui, essa aqui ainda não tem um mensageiro para trazer mensagem para ela, mas vai chegar na tribulação, ele vai trazer mensagem para ela na tribulação e vai pregar o nome do Eterno. Na tribulação, ele vai estar trazendo a mensagem para essa era aqui, para a era de Filadélfia. E hoje ela está sem o mensageiro dela ainda. O mensageiro dela ainda vai chegar. Logo sério. Mas aí o que acontece? Amor fraterno. Para essa igreja aqui, olha o que Yaucha fala agora. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, assim diz o santo, o verdadeiro. Então ele já chega falando, eu não sou Jesus, o falso. Eu sou Yaucha, o verdadeiro. Jesus é do catolicismo romano. Yaucha é de Israel. Jesus é de Roma. O nome Jesus vem de Ies, e Ies vem do latim. Yaucha não, Yaucha era hebreu. Seu nome vem do hebraico. Então Yaucha é o verdadeiro, não o Jesus de Roma. O Jesus de Roma é o Deus Sol da Babilônia, é o Tamuz, é o filho de Semiramis. Não tem nada a ver com Yaucha. Já lancei vários vídeos falando sobre isso. Então, aqui Yaucha já fala para o anjo da igreja de Filadélfia, o mensageiro, ó, eu sou Yaucha o verdadeiro. Pronto. Agora ele vai virar e falar assim, aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Então, por que ele falou a chave de Davi? Porque Davi falava muito do reino, e Davi tinha um segredo para entrar no reino. Qual que é o segredo? O nome do Eterno. Se os irmãos pegarem o livro de Salmos, os irmãos vão ver que toda hora Davi fala no nome do Eterno. Toda hora ele fala, o nome de Yahweh é torre forte. Ele fala que eu o guardarei em alto retiro, porque você conhece o meu nome. Salmos 90, se eu não me engano. Então, Davi toda hora falava do nome do Eterno. Ele tinha a chave para entrar no reino. Por isso que os fariseus e Yaucha falaram assim, vocês têm a chave da ciência na mão, mas vocês fecham o reino do céu diante dos homens, não entram e não deixam entrar aqueles que querem entrar. E Yaucha falou para os fariseus. Ele falou isso para os fariseus. Por quê? Porque os fariseus eles faziam de tudo para que o nome do Eterno não fosse pronunciado na boca de qualquer pessoa. É tanto que eles, até hoje, ocultam o nome do Eterno, os escribas fariseus lá de Israel. Então, Davi tinha a chave que dá acesso ao reino, que abre as portas do reino. Porque nós precisamos do nome de Yahweh e do nome de Yaucha. Porque é através do nome do Pai e do Filho que se faz todas as coisas. Por isso Paulo falou, tudo que vocês for fazer, seja por palavra, seja por ação, seja feito no nome de Yaucha, agradecendo a Yahweh. Então, tudo tem que ser feito no nome de Yaucha. Pedro Castro falou, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda-te no nome de Yaucha. Ele falou, eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho um nome que está acima de todos os nomes. Yaucha é o nome. Por isso o livro de Filipenses fala que todo joelho se dobrará e confessará que Yaucha é o rei para a glória do Pai. Esse é o nome que foi dado para ele. Fala, e lhe foi dado o nome que está acima de todo nome. Qual o nome que está acima de todo nome? Iau. E esse nome está onde? Yaucha, no nome de Yaucha. Então, o nome que está acima de todo nome, que é Iau, está no nome do Filho. Yaucha significa Iau salva. Iau é a salvação.
Então, por que eu estou trazendo isso aqui para os irmãos? Davi tinha a chave que abre para entrar no reino. Por isso que ele falou com Golias: você vem a mim com paus e lança, mas eu vou a ti no nome de Yahvé dos exércitos. E aí ele derrotou o gigante Golias, porque ele tinha um nome, ele confiava no nome. É o nome que dá poder. É o nome que te dá poder para entrar no reino dos céus, é o nome que te dá poder para fazer a obra do Eterno, é o nome que te dá a salvação. Não existe salvação em nenhum outro nome. Tudo depende do nome. Então, aqui ele já fala assim: Davi tem a chave, eu tenho a chave de Davi. Ele está falando: eu abro a porta do reino para quem eu quiser, e eu fecho para quem eu quiser. Se eu falar não vai entrar, não vai. Está na mão de Yahshua, o segredo. Então, Yahshua mesmo ele falou assim: ninguém conhece o pai senão o filho, ninguém conhece quem é o filho senão o pai. E Yahshua nos revela o nome de Yahweh, e Yahweh nos revela o nome de Yahshua para nós. Então, irmãos, aí vem. Ele vai virar e falar assim: conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força. Mas guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. Pronto. Aí ele está falando para o anjo da igreja de Filadélfia, o mensageiro: você tem pouca força, mas você não negou o meu nome. No dia que eu te mostrei meu nome, Yahshua, você abraçou e ficou contra todo o sistema, mas você passou a ensinar que o nome é esse, Yahshua. Você não negou o meu nome. Você viu o meu nome, viu que é Yahshua e não negou. Você passou a pregar. Você não, vou apagar aqui, peraí. Deixa eu apagar aqui. E aí um dia, eu orando ao Eterno, deixa eu chegar lá primeiro, depois nós comentamos. Então, você tem pouca força, mas eu coloquei uma porta aberta diante de você, que ninguém pode fechar. Quando você lê no livro de Atos, no livro de Colossenses, no livro de Filipenses, Paulo falava assim, Saulo falava assim: e Yahshua abriu uma porta diante de mim para levar o evangelho até Coríntios. E Yahshua abriu uma porta diante de mim para pregar em Tessalonicenses, a cidade de Tessalonicenses. A porta aberta é para pregar o evangelho. Hoje eu vejo que a porta aberta que Yahshua colocou aqui, que ninguém pode fechar, é a internet. Porque eu estou aqui na minha casa agora aqui e estou alcançando o mundo inteiro. E Yahshua, essa porta só vai ser fechada na hora que acabar a era de Filadélfia e Laodiceia. Aí essa porta vai ser fechada. Porque aí as duas testemunhas vão vir pregar. A obra agora é com eles. Está entendendo, irmãos? Mas o evangelho vai ser pregado? Vai. Mas, porém, para a era de Filadélfia já passou. A era de Filadélfia, ela findou. Ela vai ser findada com o arrebatamento dela. Ela vai ser tirada dessa terra. A era de Filadélfia mesmo vai ser tirada com o arrebatamento dela. Olha o que eu falo aqui agora. Cara. Deixa eu ler aqui. Forçarei os da sinagoga de Satanás que se afirmam judeus, mas não são, pois mentem. Forçarei que venham prostrar-se diante dos teus pés e reconheçam que eu te amo. E Alja está elogiando essa igreja, porque ela prega corretamente. O mensageiro para essa era, ele trouxe todas as restaurações novamente. Agora nós estamos fazendo imersão no nome de títulos da Trindade? Não, nós estamos fazendo imersão no nome de Yahshua. Então foi restaurada essa verdade que havia se perdido. Nós queremos em três deuses? Não. Nós queremos em um Criador só, que é Yahvé dos exércitos. E nós queremos que o seu filho é 100% homem, que não é Deus encarnado na terra, não. Então todas essas verdades que foram deturbadas, que foram ocultadas pela heresia, pela mentira, já caiu por terra. Nós agora entendemos a superior ressurreição. Nós entendemos a questão do reino, para entrar no reino, que não vai ser qualquer um que vai entrar no reino. Todas essas restaurações que nós estamos ensinando aí, a questão da superior ressurreição, tudo que foi ocultado, as revelações que eu já trouxe aí de vários vídeos aí, mostrando aí, tudo o Eterno deixou para agora, para a era de Filadélfia. A última coisa que seria restaurado, seria o seu nome e o nome do seu filho. Por isso que no livro de Isaías fala assim, no final dos tempos vocês saberão qual é o meu nome. Por quê? Porque seria restaurado. Então, a obra do mensageiro de Filadélfia vai trazer a restauração. Martim Lutero trouxe só a reforma e ele acho que falou assim: não achei completa a tua obra diante do meu Criador. Por quê? Porque seria completado a obra, a restauração seria totalmente restaurada na era agora que nós estamos. Então, o que ele vira e fala? É o 12. Deixa eu pegar o 10, que fala do arrebatamento. Visto que guardasse minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação, que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Veio logo, segura com firmeza o que tens. O que é para segurar o que tem? Aquilo que os irmãos aprenderam.
emergir no nome correto, fazer o partir do pão, fazer a imersão corretamente, crer que só existe um Criador, que é Yahweh, crer nesse nome Yahweh, crer no nome Yahusha. Isso é guardar a palavra. Vocês guardaram a minha palavra. Qual a palavra? A palavra que foi revelada para essa era. Então, nós estamos na era em que todas as verdades foram restauradas. Tudo caiu por terra, essas heresias que eu mostrei para os irmãos. Deus lá de trás já caiu por terra. Não quer saber de Constantino, nem de hierarquia de Nicolai. Nós tirou os Nicolaitas do nosso meio. Nós não tem Nicolaitas. O cabeça da igreja do nosso meio é Yahusha, não é o homem. Então, tudo nós aprendemos. E aí, então, eu viro e falo assim, quanto ao vencedor, farei dele coluna no templo do meu Criador, daí nunca mais sairá. Escreverei nele o nome do meu Criador, e o nome da cidade do meu Criador, e o meu novo nome. Beleza. Então, quando eu pego aqui agora, deixa eu pegar aqui, ele está falando, 3 nomes, aí, ó, que vai estar na testa do vencedor. Ele está falando, 3 nomes vai estar na testa do vencedor. Com isso aqui, ele está provando que nós estamos na era final. E ele está mostrando para o mensageiro dessa era que ele revelou e restaurou todas as verdades que haviam se perdido. Teve uma vez que eu estava orando, quando eu estava ganhando a revelação do nome do Eterno, o Eterno... Oi? Licença um momentinho, desculpa interromper, mas faltou lá o L e ao Xalã. Tá, certinho. Obrigado aí. Deixa eu corrigir aqui, então. Então, irmãos, quando eu estava ganhando a revelação do nome do Eterno, eu lembro que eu fiz uma oração pedindo a confirmação eterna, o Espírito dele falou dentro do meu espírito. Apocalipse 3, versículo 12. Eu saí correndo, pedi a minha mãe a Bíblia, falou, tá a Bíblia, ela falou, o que você quer fazer? Eu quero ler um versículo para ver o que está escrito lá. Quando eu deparei com esse versículo, estava escrito, escreverei na testa do vencedor o nome do pai dele, o nome dele e o nome da cidade santa. Então, ali, o Eterno estava mostrando para mim, foi restaurado, essa verdade foi restaurada. O nome dele era a última revelação, para nós entendermos que é o fundamento de tudo. Por isso que Paulo falou, ninguém pode pôr outro nome, ninguém pode pôr outro fundamento, além daquele que Yahweh escolheu, Yahshua Mashiach. Eles queriam lançar outros nomes. Aí Paulo falou, não, o Eterno já escolheu o nome que vocês têm que pregar, o nome que vocês têm que levar, para que a igreja seja edificada. Então, vai estar na testa do vencedor o nome do Pai Yahweh. Aqui eu escrevi ainda errado aqui, mas eu peguei, peraí, Yahushalam, aí, ó. Então vai estar na testa do vencedor o nome do Pai, o nome do Filho, Yahusha, que significa Yahweh salve, Yahweh é a salvação. Yahushalam, que significa Yahweh é paz. Então, o Eterno trouxe todo esse entendimento para mostrar para nós que nós estamos na reta final. E, além de tudo, ele nos revelou quem é o anticristo, o antimachia, que é 99,99% que é Emmanuel Macron. O Papa Francisco ele tem 90% dele ser o falso profeta. Eu creio que ele é o falso profeta, mas vamos colocar aí 90%. Agora, Macron é 99,99% que ele é o anticristo, filho da perdição. O Emmanuel está lá no livro de Isaías, capítulo 7 e capítulo 8, que vai vir contra Israel. É tanto que aqui, deixa eu ver se eu acho que tem um documento aqui para os irmãos verem aqui. Aqui, ó. Espera aí. Não, essa aqui, deixa eu voltar aqui. Aqui, quer ver? Achei, tirei. Era aquele mesmo, peraí. Com a mão aqui fica difícil, irmão, mas é aqui mesmo, aqui, ó. Tá aí, ó. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu se reunirá com Emmanuel Macron em Paris, quinta-feira, para discutir maneiras de expandir e acelerar os acordos de Abraão. Por quê? Porque no livro de Daniel fala que o anticristo é que vai ensinar esse acordo aí, ó. Lá fala que ele vai fazer um acordo, fazer uma aliança com muitos durante uma semana, durante 7 anos. Então, tá vendo aí? Donald Trump saiu, Donald Trump queria assinar o acordo, saiu, eles ficavam falando que era Jared. Que Jared? O negócio é o Macron. Ninguém quer papo com o Jared, não. O Macron está na frente desse negócio todo aí, ó. É ele que tem 90% de ser o filho da perdição. E aí, o que falta agora, irmãos? Agora o que está faltando é só acontecer o arrebatamento e fechar a era de Filadélfia, os vencedores saírem e ir para a glória. E aí sim, aí vai começar o Apocalipse capítulo 6 em diante. Então, nós ainda estamos dentro
do período das 7 eras da igreja. Não abriu nem um selo, não. Tem pessoas falando, já abriu o selo, tudo. Não, como é que abriu o selo se a igreja está aqui, se os vencedores estão aqui? Não. O selo só vai começar a ser aberto depois que o filho varão, depois que a igreja de Filadélfia, que é a igreja fiel, que ganhou todas essas revelações, toda essa restauração, graças ao Eterno e ao seu filho, só depois que essa igreja partir daqui, por isso que eu falo, porque guardasse a minha palavra, a palavra da verdade, na perseverança, eu vou te guardar da tribulação, porque você pegou essas verdades, guardou no seu coração, creu nela e está aguardando o arrebatamento. Ele falou, vou te guardar da tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, essa igreja ela vai sair. Aí sim, aí começa o Apocalipse capítulo 6 ali, ó. Aí ele vai indo. Abre o primeiro selo, abre o segundo selo, abre o terceiro selo, até abrir o sétimo selo, que é no final da tribulação. Mas na hora que para abrir o primeiro selo, tem que ter a guerra de Gog. Por isso que a Rússia está lá naquela bagunça lá com a Ucrânia ali, ela já está, o Vladimir Putin, presidente da Rússia, já está ficando encurralado. Eles estão encurralando ele. Não tem outra saída a não ser descer contra Israel. Aí vai cumprir Ezequiel, capítulo 38 e 39. O Eterno falou, vou colocar um anzol no seu queixo e você vai dar meia volta, porque ele está indo para Israel. Aí o Eterno falou, está indo para a Ucrânia. O Eterno falou, vou fazer você dar meia volta, você vai descer contra Israel. Você, aí ele pega e fala lá, qual que é os nomes? Os persas, né? A Turquia, que é chamada de Torgama, falou, todos vocês vão descer com um grande exército contra Israel. E aí o Eterno vai arrebentar com eles na guerra de Gog. E aí na guerra de Gog é que vem o acordo de paz. Depois da guerra de Gog é que vem o acordo de paz. Então o arrebatamento vai acontecer junto com a guerra de Gog ou ele vem no calcanhar, vai estar colado ali. Porque fala que vai ter 7 anos para Israel queimar os veículos, os tanques de guerra que vai ser usado. Ele fala que vai ser usado como combustível. As armas deles vai ser usado por Israel durante 7 anos. Esses 7 anos é 7 anos da tribulação. Então, irmãos, nós estamos agora na era correta, já ganhamos esse entendimento, ninguém vai tirar isso de nós. Graças ao Eterno, ele nos deu todo esse entendimento, então nós conseguimos hoje decifrar todos esses nomes, cada significado desses nomes, tudo tem um significado, não é à toa, tudo na ordem certinha, ao quanto que o Eterno é maravilhoso, o quanto que Yahweh é maravilhoso. Então, Yahweh falou, Yahweh, tem 7 cidades, cada uma tem um nome. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Ele colocou a ordem, falou, envia para elas. Ele poderia falar, envia para Filadélfia, para Sardes, para Pérgamo. Não, ele colocou na ordem, porque cada nome tem um significado, que é uma história da igreja passando na Terra. Mostra o que ela está passando. Ok, irmãos? Então é isso aí. Paz e ócio. Vamos lá. Pode voltar, se os irmãos quiserem fazer algum comentário aí, pode falar. Aleluia! As 7 eras da igreja. Tremendo demais, irmão Romeu. Louvado seja Yahweh. Alguém quer fazer algum comentário, irmãos? Foi tão todo mundo. Aliás, eu pelo menos estou tão satisfatório. Mais claro que isso aí. Fala, irmão Wilson. Mais claro que isso não tem como. Está mais explicado do que tudo. Completo, tá? Um estudo completo. Aleluia. Irmão Leonardo, tem alguma pergunta, irmão? Comentário? Glorial. Foi bom. Maravilhoso. Bom é pouco. Aleluia. Louvado seja Yahweh. Os irmãos vão fazer o precisando dessa injeção, viu? Que maravilha. Louvado seja Yahweh. Depois eu vou lançar no canal Atalaia de Aula, que tem que esperar resolver aquele problema lá, mas já está tudo encaminhado, já está dando certo. O Eterno já colocou a mão e está... Já deu certo. Vários canais já voltaram já. Aleluia. Que paz de alça, meus irmãos. Paz de alça, irmã Maria. Irmão Romilson, paz de alça, meu amado. Eu gostaria de falar 3 visões que eu tive de sábado passado agora para domingo. Sim. Eu tive 3 visões. Depois eu vi um vídeo no YouTube falando justamente o que está coincidindo com a visão.
A primeira visão foi que eu vi assim, um paredão, como se fosse uma grande muralha, e assim uma pista, ela era feita só de pneus de carro, né? Só pneus. Ela não tinha asfalto. Aí eu via o paredão e ela vinha assim, do final do paredão, eu via ela pegando essa pista só de pneus. E depois dessa visão, eu vi um palácio muito grande. Ele estava só no reboco, só no embolso, né? Mas era bem antigo, um palácio bem grande no alto de uma colina. E ali o que eu vi o entendimento ali que era uma das colinas da China, né? Um poder muito grande ali. E depois foi me dado a visão, milhares de soldados, eu só via a cabeça e o escudo deles eram lápides de cemitério, sabe? Aquelas lápides de cimento, tudo branco, e eles vinham se escudando, botando como escudo as lápides de cemitério. Eu só via as cabeças deles. Aí o que eu entendi? Eu falei com a irmã Ana Angélica, que ela também ela tem ali, né? Às vezes Ial revela para ela, interpreta, e mais uma outra irmã também, e chegaram ao mesmo entendimento que é um poder muito grande que está vindo aí, uma guerra, né? E muitos soldados vão morrer aí, que as lápides representam. Sim. E uma irmã falou que provavelmente são irmãos nossos, né, que estão aí na guerra achando que estão com a vida espiritual bem, né, mas não estão mortos espiritualmente. Só que eu e a outra irmã Angélica, nós entendemos que é uma guerra, que muitos soldados e aldinos irão morrer nessa guerra, muitos de nós. E esse poder que vem, provavelmente vem de lá da China, e vai entrar no Brasil. Isso a gente está, né? Não foi algo que me deu, não. Assim, eu não posso afirmar que foi algo que me deu. Foi o que veio na minha mente. Eu não posso afirmar 100%. É a interpretação que você E, teve. sim, e a pista são os carros que vão paralisar, né? Vão paralisar tudo. E aí depois eu vi uma reportagem um irmão comentando aí do sistema, comentando ali que já em Londres os carros já estão andando a 30 quilômetros só, não pode ser mais do que isso. E o que eu entendi, irmão, que vai paralisar tudo. E não vai demorar, não, vai parar tudo, os carros vão parar, então esses pneus ali significa que vai acabar, né? Essa coisa de carro com gasolina, diesel, álcool, né? Tudo isso. Então, lá no Rio de Janeiro, os ônibus já estão correndo a 50 quilômetros. não pode passar disso. Não pode passar. Lá para o lado de São Gonçalo, aquelas bandas de lá. Então, irmãos, eu creio que Al está dando aí um despertamento para nós, né? Que muita coisa vai acontecer, a gente sabe, e Al já está preparando. E esses soldados provavelmente são os guerreiros e aldins na luta, e muitos vão morrer. Tá bom, irmão? Isso que eu tive entendimento. A irmã também teve esse mesmo entendimento. São muitos soldados, e é uma guerra que está vindo aí. Não, realmente o Brasil está partindo do lado do comunismo, né? Está se aliando com a China e com a Rússia, porque, na verdade, o que está acontecendo? Está havendo uma disputa entre o comunismo e o globalismo. Eu creio que o que vai vencer é os globalistas. Tem pessoas que pensam que é a mesma coisa, mas não. Os globalistas é o Ocidente ali, a Europa e os Estados Unidos. São os globalistas, do Emmanuel Macron. E os comunistas China, Rússia, Brasil está alinhado com os comunistas, a Venezuela, a Argentina, com o presidente lá hoje é comunista, Cuba. Mas o que vai vencer no final e vai estabelecer a nova ordem mundial não vai ser os comunistas.